Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, eu sou Anderson Cavenaghi, especialista em plantas daninhas e herbicidas, professor da Univag, e hoje nós vamos falar da preocupação com as plantas daninhas após a cultura da soja. Falando da importância das plantas daninhas após a cultura da soja, a gente tem que lembrar em qual situação terá após essa cultura. Mas é importante lembrar também que a própria dessecação da cultura é uma possibilidade ou uma oportunidade de se controlar plantas daninhas caso elas estejam presentes. Qual o problema dela estar presente na hora da colheita e você não controlá-las? Principalmente a distribuição por maquinário. Então você vai ter uma máquina que vai estar colhendo a soja e semente de planta daninha junto, e quando ela for para uma outra área, ela vai estar levando essa semente e provavelmente infestando uma área que não estava infestada. Isso é importante, porque é uma oportunidade de estar controlando a planta daninha. Principalmente também se você já logo na sequência vai plantar uma segunda cultura. Então quando você faz a dessecação, você está limpando a área para que você instale essa segunda cultura. Outro fator importante é que quando você tem uma cultura na sequência, que você rotacione o herbicida que vai ser utilizado. Exemplo, se por um acaso você tem buva na lavoura de milho, o glifosato não vai funcionar, mas você tem a oportunidade de aplicar herbicidas como a atrazina que irão funcionar e são de mecanismos de ação diferentes. Então a cultura que vem na sequência ela é uma oportunidade para você rotacionar mecanismo de ação e controlar plantas que são de difícil controle, por exemplo, para o glifosato. Lembrando que a grande maioria das culturas de soja, das variedades de soja, elas são resistentes ao glifosato. Então esse é o produto que é mais utilizado. Outro fator importante que deve ser lembrado é quando você vai deixar uma área em pousio, ou seja, após a colheita da soja, você não vai plantar nada naquela área, né? O ideal seria, obviamente, se você conseguir colocar uma cobertura para ter uma supressão, uma competição com a planta daninha, vai te ajudar. A gente tem que lembrar que as plantas que se desenvolverem ali, elas vão produzir semente e mesmo que não produzam, elas vão estar adultas no momento de dessecar para a próxima safra. Obviamente que isso vai lhe custar mais caro, ou seja, você vai gastar mais, vai aplicar mais herbicida, porque essas plantas estão desenvolvidas e são de difícil controle. Então esse é o grande problema, principalmente das áreas em pousio. Resumindo, aproveitar a dessecação da colheita da soja para controlar a planta daninha, rotacionar produtos quando você coloca uma cultura diferente da soja e limpar as áreas mesmo em pousio, são dicas importantes para que você consiga manter a sua área mais limpa, consequentemente facilitar seu controle e seu manejo das áreas. Falando de Soja tem o apoio da FMC.